Gente, que estranho isso. O que foi? Oi, gente, bom dia, desculpa, tomei um susto aqui, fui pra lá, fui pra cá, não sabia que a gente já tava no ar. Um ótimo dia pra você, estamos ao vivo, simultaneamente a partir deste momento, nas telas da Band e do Band News TV nesta segunda-feira, dia 6 de julho. Te faço companhia por aqui até às 8 horas da manhã e a gente sabe que as praças da Band às vezes chegam um pouquinho mais tarde, às vezes saem um pouquinho mais cedo por conta da programação local. Não tem problema, tá? O importante é que quando você pode, nos faça companhia por aqui no Band News TV. A gente está sempre aqui junto e misturado pelas próximas 2 horas. A partir das 6h30, a JP me faz companhia. Hoje não teremos a companhia de Olivia Freitas, que está na rua fazendo uma reportagem especial e muito bacana para o Jornal da Band, mas eu quero a sua companhia durante todo o nosso encontro. Como? Usando a interatividade #BandJornalismo. Já já ela aparece por aqui, olha só. E aí, pelo Twitter, você vai lá, me mostra como é que o dia está amanhecendo na sua cidade. Apareceu, ó, #BandJornalismo. Comenta alguma reportagem que a gente mostra por aqui. Me fala como é que está essa flexibilização da quarentena na sua cidade. Ou pelo contrário, né? A gente tem algumas cidades do sul e do centro-oeste do país. A gente tinha uma flexibilização e agora tem um fechamento de novo. Como está a situação por aí? Comente com a gente sempre usando a hashtag, senão eu não consigo chegar no seu post. Combinado? Enquanto eu não recebo aí a sua foto do amanhecer na sua cidade, eu te mostro por aqui o amanhecer em algumas capitais brasileiras. Começo te mostrando imagens que chegam pra gente ao vivo de Porto Alegre, capital gaúcha. Ainda bastante escuro por lá, tá? Nessas primeiras horas do dia. 13 graus marcam os termômetros. Tá bem friozinho por lá também, né? Você tá vendo aí esse ícone de sol, nuvem e chuva? Pois é, então a gente pode ter instabilidade ao longo do dia, a gente consegue ver inclusive algumas nuvens pipocando ali na imagem. A temperatura, por conta dessa nebulosidade, dessa instabilidade, não deve subir muito nas próximas horas, tá? A máxima deve ficar na casa dos 14 graus, ou seja, como a temperatura não sobe muito, a sensação de frio na pele mesmo, acaba sendo ainda maior quando a amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima, é assim tão pequena. Do sul, eu passo agora para o centro-oeste do país. Te mostro o amanhecer em Goiânia. Na verdade, ainda não amanheceu por lá também, né? Segue noite, 17 graus marcam os termômetros agora. A gente vê a iluminação pública acesa em toda a cidade. Já já o sol aparece. Em Goiânia, diferentemente do que aconteceu no sul do país nas últimas semanas, a gente teve ciclone bomba, a gente tem previsão de novo de chuva forte por lá. Já já a Patrícia Rocha vai dar os detalhes da previsão do tempo por aqui. Lá no centro-oeste não tem nada de chuva em algumas cidades há mais de um mês. E segue assim hoje e nos próximos dias, tá? Hoje, amanhã, quarta-feira, é predomínio do sol, com temperatura durante a tarde passando fácil dos 30 graus. Na quarta-feira, a nebulosidade aumenta um pouquinho. Mas até lá, como não tem praticamente nebulosidade, a gente tem a sensação de calor, a umidade relativa do ar fica muito baixa, difícil respirar e aumenta também a poluição. Então, atenção, em dias assim o nariz fica seco, a boca fica seca, a pele fica seca, a gente tem que se hidratar bastante, tá? E claro, já que a gente está falando de quarentena, nem preciso te avisar. Mas o ideal é que em dias com baixa umidade relativa do ar, abaixo do indicado pela Organização Mundial da Saúde, que é acima de 60%, é tentar não fazer atividade física nos momentos mais quentes do dia. Agora a gente vai para o sudeste do país com imagens que chegam para a gente de São Paulo. Essa é a nossa torre da Band, mostrando que a capital paulista tem 16 graus no amanhecer desta segunda-feira, ainda escuro o céu, bastante nebulosidade lá no fundo da Paulista, você tá vendo? Mas para hoje a gente tem previsão de tempo seco, tá? Ali embaixo a gente está vendo um pouquinho da movimentação de veículos na Doutor Arnaldo. Lado direito da tela é o motorista que vai em direção à região central e é a que está um pouquinho mais movimentada essa pista. Lado esquerdo, o motorista que vai em direção à Zona Oeste, Vila Madalena, Pacaembu, mas sem enfrentar lentidão ou congestionamento nessas primeiras horas do dia. Já já Estelle San Juan também dá os detalhes para a gente do trânsito nesta manhã em São Paulo.
A gente tem o nosso Motolink circulando pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo e olha a situação que ele nos mostra agora, gente. Essa é a Feirinha da Madrugada, que fica na região central da cidade de São Paulo. Olha essa situação que vem se repetindo já há semanas. Aglomeração, muita gente sem máscara, a gente não tem a fiscalização no local e, claro, ninguém respeitando o distanciamento social. A gente lembra que muitas pessoas precisam trabalhar, elas precisam que essa economia gire, elas precisam sustentar a família, mas a gente precisa também da ajuda do poder público para dar uma organizada nessa situação da Feirinha da Madrugada, que a gente já vem mostrando para vocês que está há semanas assim, aglomerada, com pessoas sem máscaras e sem respeitar o distanciamento social. E não dá para brincar, porque os números, infelizmente, seguem crescendo e esse é um dos nossos destaques de hoje. O Brasil tem mais de 64.800 mortos por coronavírus. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde confirmou mais 602 vítimas da doença. O número de infectados supera 1.600.000. Bares, restaurantes e salões abrem em São Paulo a partir de hoje. Estabelecimentos poderão funcionar por 6 horas diárias e apenas com 40% da capacidade. A semana começa com expectativa em Brasília para a nomeação de um novo ministro da Educação. Secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, era cotado para o cargo, mas recusou o convite. Caixa libera hoje saques do FGTS para trabalhadores nascidos em fevereiro. Os pagamentos serão creditados em poupança social digital. Começo te mostrando, então, os dados atualizados ontem à noite pelo Ministério da Saúde a respeito de coronavírus aqui no Brasil. A gente tem de casos confirmados 1.603.055. O número de mortes já se aproxima de 65 mil em todo o país. No total, temos até agora 64.867 mortes. O estado de São Paulo segue sendo o que mais registra óbitos em todo o Brasil. São 16.078. Logo em seguida vem o estado do Rio de Janeiro, com 10.667. Lembrando que acabei de te mostrar na Feirinha da Madrugada, na capital paulista, aglomeração, sem distanciamento social e sem máscara. E já já eu vou te mostrar como é que foi o fim de semana nas praias e nos bares do Rio de Janeiro também. Nem parece que é o estado que registra o segundo maior número de mortes em todo o país. E falando do Nordeste brasileiro, a situação do Ceará segue sendo a mais preocupante, com 6.441 mortes registradas até agora. Dando uma olhadinha aqui, então, no site do Ministério da Saúde, a gente vai ver as comparações e também os dados registrados em 24 horas. Vamos lá. A gente teve de casos novos em 24 horas. Esse painel aqui foi atualizado ontem, dia 5 de julho, 6h30 da tarde. Então, quando fala de 24 horas... é de sábado para domingo. Foram 26.051 novos casos. Casos novos de mortes registradas foram 602. A gente começa, então, a semana com uma letalidade na taxa de 4%. Aqui, neste momento, a gente tem 906.286 casos recuperados da doença e mais de 631 mil casos em acompanhamento. A gente desce um pouquinho, vamos dar uma olhada como é que está a situação por regiões, principalmente quando a gente fala de mortalidade por 100 mil habitantes. Região Centro-Oeste tem uma mortalidade por 100 mil habitantes de 13,8. Lembrando que alguns especialistas estão dizendo que nos próximos dias ou próximas semanas, as regiões Centro-Oeste e Sul podem se tornar o epicentro da pandemia aqui no país, porque são as regiões onde os casos estão crescendo. Região Sudeste, mortalidade por 100 mil habitantes na casa de 33,7. O total aí se aproximando de 30 mil óbitos. Região Norte é que tem essa taxa ainda maior, 54,3 a mortalidade por 100 mil habitantes. Bem diferente da região Sul, que apresenta 6,4 a mortalidade por 100 mil habitantes. Quando a gente fala do Nordeste, esse índice volta a aumentar, fica na casa de 36,7 por 100 mil habitantes, totalizando quase 20 mil óbitos e quase 547 mil casos confirmados da doença. Aqui a gente tem os casos novos de Covid por data de notificação. No fim de semana, a gente sempre tem uma queda aqui. A gente teve o encerramento da 27ª semana epidemiológica semana passada, mais uma semana que superou o número de casos das anteriores. Foram 263.337. Aí aqui a gente mostra sempre para você também como é que está
a situação por estado. São Paulo segue ainda bem lá em cima quando a gente fala de casos acumulados e bem distante dos estados que vem logo em seguida, que são Ceará e Rio de Janeiro. E a gente começa a semana diferentemente de como a gente terminou na sexta-feira. A partir de agora, a gente tem todos os estados brasileiros aqui nesse mapa, incluindo mais de 10 mil casos, pelo menos, notificados de coronavírus. O Mato Grosso do Sul era o único de fora dessa lista, agora ele está por aqui também. Vamos dar uma olhadinha também como é que está a situação da quarentena no estado de São Paulo. A gente tem esse plano aqui que está valendo a partir de hoje, tá? A gente tem algumas regiões em vermelho, a gente tem as em laranja, em amarelo a gente tem a sub-região sudeste, a capital paulista e a sub-região sudoeste. Aqui incluindo, então, a fase amarela, que tem a capital paulista, que a partir de hoje já vai abrir com restrições, né? Salões de beleza, bares e restaurantes. Agora a gente tem todas as que são em fase vermelha, são aquelas fases mais complicadas e que a gente não consegue relaxar tanto assim a quarentena. Praticamente todas mantidas, a gente